Salve, salve, rapaziada dos canais MC, Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, dia importante pro Vascão hoje. Temos o sorteio da Sul-Americana, que já tem data e horário definido e local também. Queria apresentar também aqui, tô aqui com o Gustavo hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, que hoje a gente vai trazer todas as informações desse jogo super importante. Vai lá, Gustavo. É isso, rapaziada. Como o Thiago falou, hoje é um dia muito importante para o decorrer do ano do Vasco. A gente vai entender o caminho que o Vasco vai passar durante essa Copa Sul-Americana. É uma competição que o Vasco não disputa desde 2020, quando foi eliminado pelo Defensa e Justiça, né? Aquele jogo que ficou famoso pelos gols perdidos do Ribamar, a falha do Lucão. Finalmente voltamos a uma competição internacional e o sorteio vai acontecer hoje, segunda-feira, às 8 horas no horário de Brasília. Acontece na sede da Conmebol, que é lá no Paraguai, na cidade de Luque. Então a gente vai passar um panorama aí, os potes, quais são os possíveis adversários do Vasco, para você ficar ciente de tudo e ficar preparado para acompanhar esse sorteio, que terá transmissão ao vivo nossa, né? Estaremos reagindo a esse sorteio ao vivo no canal Mário Coelho Vasco, né, Thiago? Então é isso aí, já vem para a live, já é um convite que praticamente eu vou botar aqui os potes que o Vasco possivelmente ali vai enfrentar de adversários e cabeças de chave. E é isso, cara. Fica o convite para essa live de mais tarde aí, onde a gente vai estar reagindo junto com vocês aos adversários do Vasco e ao grupo, porque tem fatores muito importantes nessa Copa Sul-Americana, que agora é fase de grupos, não é mais fase mata-mata desde o começo como era anteriormente. Lá em 2020 era nessa pegada, hoje não é mais assim. Hoje, na fase de grupos, algo que é muito importante para a gente se atentar bastante aí é que o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final e o segundo colocado disputa um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores da América, tá, pessoal? Confronto então, muito difícil, né? Já pega pedreira quem fica em segundo, então é essa a importância de ficar em primeiro, né? E também tem que ver como é que vai ser o decorrer da Libertadores, porque pode ser que tenha uma zebra, a gente nunca se sabe. E com Sempre acontece, zebra, né? sempre acontece. Então, assim, óbvio, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito, mas também não pode deixar de ficar de olho num possível adversário, porque até então o Vasco não engrenou. Dependendo do que a gente vai enfrentar agora, a gente vai começar a citar aqui os nossos adversários. As coisas podem acabar cambaleando pra gente ali já logo depois da fase de grupos. Então, e aí, Gustavo, o que a gente tem de informação sobre esse pote 1, cara? Porque a gente não pode enfrentar time brasileiro, isso é um fato. Mas o que a gente pode falar desse pote 1, que os cabeças de chave são tradicionais, né, cara? Começar explicando ali o porquê do Vasco no pote 2, né? Você, torcedor, que pode estar estranhando. E as colocações, a posição em cada pote foi de acordo com a colocação no ranking da Conmebol. Então a gente sabe do Vasco nos últimos anos, por mais que seja pela camisa um dos maiores aí da competição, já faz muito tempo que não joga uma competição internacional, não vem tendo desempenhos satisfatórios, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Thiago colocou agora o ranking da CBF, né? Da CBF não, da Conmebol. Por isso o Vasco acabou caindo no pote 2, né? No pote 1 são os times ali de primeiro escalão, com exceção do Corinthians, né? Vale destacar isso, que o Corinthians caiu para o pote 4 por ter ficado de fora da pré-Libertadores, né? Os clubes que caíram na pré-Libertadores foram diretos para o pote 4. Mas como o Thiago destacou, a gente não pode pegar nenhum brasileiro. Eu enxergo isso de forma positiva. Então, ali no pote 1, os cabeças de chave, a gente já elimina os brasileiros. E no 4, a gente já não pode pegar nem Corinthians, nem Vitória, né? Isso é positivo, né? Cara, assim, é aquela questão, né, cara? O Corinthians, por mais que tenha oscilado agora numa partida internacional contra o Barcelona de Guayaquil, ainda é uma equipe muito forte em casa, então, cara, confrontos nacionais, eles sempre vão te dar um gás, por mais que não seja, por exemplo, nenhum clássico regional, é um clássico de país, então, assim, ele vai te dar uma vontade a mais, você não precisa viajar para tão longe para confrontar o seu adversário, você tem o fator casa que é muito pesado, e falando de Corinthians em si, né, cara, o Vasco vive um jejum absurdo contra o Corinthians, então... Conseguiu vencer no ano passado, né, mas ainda fora de casa é uma pedra no sapato, né? Então, assim, digamos, o jogo na Arena Corinthians é algo que pra gente ainda é um pesadelo, nem lembro a última vez que o Vasco venceu o Corinthians com o Corinthians jogando em casa, no caso, né? Eu acho que nunca venceu nesse atual estádio do Corinthians, né? Se for parar para pensar, eu acho que na Arena Corinthians eu não me lembro, eu só lembro da gente tomando sapuada, mas, enfim, é um adversário a menos, essa é a verdade. Nós temos alguns destaques, cara,
Independiente é um nome que sempre surge como um adversário forte, independente, né? Pô, até fica um pouco complicado falar isso, mas independente da fase, é um clube que vem bem no Campeonato Argentino, o Campeonato Argentino que é dividido em 2 grupos, o Independiente se encontra no grupo B e lidera o grupo B, né? Está em primeiro lugar do grupo B, mas além disso é um clube que tem uma extrema tradição sul-americana, o maior campeão de Libertadores, e sempre causa dificuldade. É um estádio muito complicado de jogar. A gente já teve exemplos de times que se complicaram jogando contra o Independiente. E assim, cara, além disso, a gente ainda tem um Lanús de Defensa e Justiça, o Lanús que já foi caminho do Vasco na Libertadores. A gente lembra muito bem. E o Defensa e Justiça que complicou nossa vida, cara. O que você tem para comentar aí desses 2 adversários? E do Independente também, né? Independente também. Então, a gente fica com 4 opções de cabeça de chave para o nosso grupo, né? Já eliminando todos os brasileiros. Eu acho que dessas 4 opções, o mais complicado, como você disse, é o Independente. É um time muito tradicional, o maior campeão de Libertadores, que vive uma boa fase. Como você disse, o Campeonato Argentino é dividido em 2 grupos, né? E o Independente é líder de um desses grupos. Então, acho que seria o adversário que a gente tem que torcer para não pegar como cabeça de chave, né? Eu acho que tanto o Lanús, como o Defensa e Justiça e o próprio América de Cali, né? Que vem como um terceiro colocado do atual campeonato colombiano, eu enxergo ali numa faixa etária parecida, assim. Eu acho que qualquer um desses 3 que o Vasco enfrente, a gente pega com certo favoritismo, cara. Vale lembrar que, por mais que o Vasco esteja no pote 2, o futebol brasileiro tem um investimento muito maior do que qualquer outros times da América do Sul, né? Então o Vasco tem uma folha salarial superior, tem jogadores mais qualificados. Eu enxergo, com exceção do Independente, qualquer um desses 3 adversários do pote 1, o Vasco chega com um certo favoritismo, né? Então, a gente ainda, além desses adversários do pote 1, que são clubes mais tradicionais ali, tirando o Defensa e Justiça, que é mais, ele, apesar de ter ganhado aquela Sul-Americana que a gente foi eliminado por eles lá em 2020, com o comando do Crespo, que logo depois foi para o São Paulo, enfim, isso todo mundo já sabe, mas enfim, aquela Sul-Americana colocou o Defensa e Justiça no mapa, digamos assim, da Conmebol, e hoje é um clube que está sendo mais presente, mas de resto ali são todos clubes muito tradicionais do futebol sul-americano e das competições internacionais da Conmebol. No pote 2 nós temos alguns clubes também familiares, que são familiares a gente. O Vasco jogou contra o Caracas também recentemente, se eu não me engano, naquela própria Sul-Americana de 2020, o Vasco passou pelo Caracas, não lembro exatamente a fase, mas se eu não me engano passou. E nós temos um problema, Gustavo, que eu queria que você trouxesse aqui pra gente esse problema, que, cara, de uma forma geral, é a Bolívia, né, cara? Abriu o olho, cara, porque a gente tem o Once Caldas, que é um time tradicional, campeão de Libertadores, mas eu acho que nesse pote 3, o time que a gente deve correr para evitar é o Nacional Potosí, que tem a marca de ter o terceiro estádio com a maior altitude do mundo. Terceiro estádio com a maior altitude do mundo. Então é algo complicadíssimo. A cidade de Potosí é uma cidade muito alta, é 3.967 metros acima do mar. É muito alto. A gente já tem um histórico recente ali, 2018, na Libertadores, o Vasco se complicou contra o Jorge Wilstermann, né, um outro time da Bolívia. E também contra a LDU, né? Exatamente. O Vasco tem um histórico de dificuldade. Não só o Vasco, né? Os times brasileiros têm dificuldade quando vão jogar na altitude. Então, eu acho que o time que a gente deveria evitar é o Nacional de Potosí. Como eu reitero, assim, eu acho que tirando o Nacional, que mesmo que tem o fator altitude, né, que é o diferencial, tirando o Nacional ali, qualquer um dos outros clubes eu estaria disposto, porque eu acho que o Vasco entra com favoritismo. O Vasco tem jogadores qualificados em comparação aos outros times da Sul-Americana, tem uma folha salarial maior, tem capacidade e entra com favoritismo com qualquer um desses. Você concorda? Concordo plenamente. Assim, existem alguns clubes que estão em uma fase diferente, estão em uma boa fase no seu país, mas é aquilo, né, cara? Você destacou muito bem, o futebol brasileiro ele se sobressai naturalmente do resto pela grana investida, por toda a estrutura que hoje em dia a gente tem. Então hoje muito se compara o futebol brasileiro. Pode ser que você discorde, você concorde, mas o futebol brasileiro hoje é muito comparado ao futebol europeu, muito mais comparado ao futebol europeu do que ao futebol sul-americano em si, que está muito defasado, é uma corrida que tem um espaço muito grande.
E no pote 4, a gente também tem o destaque, né? Acho que vale fazer esse destaque. Nós temos o GV San José, que nem rank tem, ainda não é ranqueado na Conmebol. Então é um clube que chega para começar a escrever sua história, basicamente. E nós temos o Melgar, cara. O Melgar que tá no pote 4, também devido a essa mesma eliminação na pré-Libertadores, mas é o líder do campeonato peruano hoje, com 12 pontos, 4 vitórias. Enfim, cara. O Melgar tá à frente do Vasco no ranking da Conmebol, né? Como você Também vale disse, ficou em destacar, quarto né? só por ter foi eliminado da pré-Libertadores por Cerro Porteño, perdeu as 2 partidas, mas é um time também que eu acho que o Vasco deveria evitar nesse pote 4. Sim, e assim, tem aquela, né? Você tem dois adversários a menos no pote 4, então, querendo ou não, as chances aumentam do Vasco acabar entrando no caminho. Na verdade, o Melgar entrar no caminho do Vasco. O Vasco deve ser. Como é que eu posso. Deve sair primeiro que o Melgar, vamos ver, enfim. Mas alguns times vale a pena você abrir o olho. A Copa Sul-Americana ela é como se fosse um segundo escalão, digamos assim, das competições internacionais. O primeiro é a Libertadores, obviamente, mas você ainda tem times muito fortes e muito tradicionais. O pote 1 representa ali talvez o que tem de mais forte, porque nós temos nossos adversários, nossos conterrâneos. Então, isso pode nos complicar muito. Ainda tem os adversários que vêm da Libertadores, no caso, e isso pode ser uma pedra no nosso sapato. Mas, cara, Gustavo, para a gente finalizar isso aqui tudo, cara, eu quero saber como é que tá teu coração para esse sorteio, o que você espera dessa competição pro ano do Vasco da Gama, porque, querendo ou não, ela pode ser nossa melhor condição de levantar uma taça durante o ano, pode ser a nossa competição mais fácil, dependendo do caminho, né? Sim, cara, eu acho que não é nenhum absurdo falar isso, que pode ser a competição mais fácil, porque os grandes adversários do Vasco, acredito que sejam os próprios brasileiros, que são times que também disputam a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Sim. Então, eu acho que seria a competição onde o Vasco tem maior capacidade, mas não acho que o Vasco chega com favoritismo. Eu enxergo o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Grêmio, o Cruzeiro à frente do Vasco para essa briga por título, mas o Vasco tem que entrar para brigar, cara. Ano passado a gente também não entrou na Copa do Brasil com a expectativa de ser semifinalista, poderia ter chegado à final por um detalhe. Eu acho que tem que entrar com esse pensamento na Sul-Americana também. Eu acho que a temporada do Vasco é tentar fazer um campeonato brasileiro superior ao que fez no ano passado, superior à 10ª colocação, e brigar nas Copas. Tentar repetir uma semifinal de Copa do Brasil, a gente sabe que é muito difícil, e brigar na Sul-Americana. É isso, cara. É isso o ano do Vasco. Tem que brigar pelo título, por mais que não seja favorito, tem que entrar com esse pensamento. Cara, Copa Sul-Americana é aquilo, né? Hoje é fase de grupos, então você tem outra preocupação, você tem que se classificar em primeiro, seria maravilhoso se classificar em primeiro, mas no final do dia é um trabalho de formiguinha, cara. Cada jogo é uma final diferente, o Vasco tem que entrar com essa mentalidade. Tem jogadores sul-americanos muito experientes e que sabem ali a mentalidade dessas equipes que nos cercam, né? Que também fazem parte dessa competição. Enfim, tem que entrar com muita vontade, sem sombra de dúvidas. Mas, rapaziada, isso aqui, nossas expectativas, nossas esperanças, nossos comentários sobre os clubes que farão parte dessa Copa Sul-Americana de 2025. O que será do futuro do Vasco da Gama acontecerá hoje mais tarde, 8 horas da noite, né, Gustavo? 8 horas, né? Correto, 8 horas da noite, horário de Brasília. Se liguem na live do Mário Coelho Vasco, que a gente vai estar acompanhando junto ali. Vamos estar reagindo, vamos trazer as informações sobre os clubes que forem caindo no grupo do Vasco. Então, para você ficar dentro de tudo, todas as informações, se liga na nossa live, hoje um pouquinho mais tarde. É isso, rapaziada. Tá feito o convite. Espero ter vocês aqui, recebê-los na nossa live mais tarde aí, para acompanhar esse sorteio, beleza? E aí a gente vai poder comentar com muito mais propriedade. Tá certo, rapaziada? No mais, muito obrigado por... Pedir pro pessoal comentar o grupo dos sonhos, né? A gente deu esse panorama aí, falamos dos times mais perigosos. Fala aí, qual grupo que você gostaria que fosse do Vasco aí? É isso. E se for falar também do grupo, fala o caminho que você sonha que o Vasco pegue aí para de repente chegar numa eventual final. Enfim, os comentários são... campeão em cima do Fluminense. Pô, que maneiro demais, hein? Tem coisa melhor do que voltar aos dias de glória ganhando de um dos grandes rivais. Pô, seria incrível. Então, monta isso, a chave dos sonhos, que a gente também
vai compartilhar isso na live de mais tarde. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque tem vídeo todo dia aqui, de manhã, de tarde, de noite, beleza? No mais é isso, tamo junto e até a próxima.